Caros irmãos e irmãs, o Senhor quer estimular em nós a esperança, o Senhor quer criar em nós a esperança de que a salvação virá, de que nós de fato encontraremos aquilo pelo que temos trabalhado tanto e há tanto tempo, uma esperança que realmente move o nosso coração para além de tudo aquilo que nós estamos vendo nesta vida, que, embora sejam coisas boas num dado momento, não são as melhores coisas. A esperança cristã nos liberta da escravidão que uma vida puramente material nos submete. E nós não estamos 100% livres dessa escravidão, embora em algum sentido já tenhamos experimentado algo desta liberdade. Meus irmãos, o cristianismo, ele é uma religião de esperança. Quando alguém pergunta para você se você é feliz sendo cristão, é fácil responder essa pergunta? Eu não acho fácil. O pessoal que me conheceu no colégio, assim, que estudou comigo lá no colégio, quando me vê, aí fala: nossa, você está tão bem, Henrique. Ninguém me chama de padre, né? Nossa, Henrique, você está tão bem, você está com uma cara tão feliz, você está bem feliz, né? Aí eu fico assim, sem saber o que responder, tipo, eu não estou em crise, né? Eu estou bem. Não estou em crise, tá tudo bem, ok. Não estou deprimido, não estou triste, não estou sofrendo, ok. Mas eu estou feliz? Eu já alcancei tudo que eu queria alcançar? Eu não estou triste. Eu estou muito satisfeito com a minha vida. Eu tenho uma alegria muito grande por tudo que eu estou vivendo. Quando eu pensei em ser padre lá atrás, ainda no ensino médio, eu não imaginava o quanto Deus pudesse ser tão bom. Eu não imaginava o que seria a minha vida. Eu tinha alguma ideia do que seria a minha vida, e graças a Deus, Ele mesmo fez assim, virou de cabeça para baixo e fez com que eu quisesse fazer o que Ele queria para mim. Graças a Deus, porque é muito melhor do que os meus planos. Graças a Deus. Mas eu não poderia dizer exatamente que eu sou feliz. O melhor seria dizer que eu estou num caminho pela felicidade. E de fato, gente, os primeiros cristãos, eles foram identificados em algum período de tempo como os seguidores do caminho. Olha que expressão bonita. Os seguidores do caminho, aqueles que estão a caminho da realização plena que um dia foi prometida a eles por nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo nos diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 24, fomos salvos na esperança. E o que é que isso significa? Se nós temos esperança no nosso coração, qualquer tipo de esperança, isso significa que nós ainda não temos aquilo que nós desejamos pela esperança, correto? Se eu espero alguma coisa, é porque eu ainda não a possuo. Porque no momento em que eu possuir aquela coisa que eu espero, não precisa mais esperança, acabou. Eu já tenho aquilo que eu espero, eu já possuo aquilo que eu esperava e já não preciso mais de esperança. Então Jesus está dizendo para nós, o Senhor está dizendo para nós, através da sua palavra, que nós vivemos uma vida de esperança e, portanto, nós não temos aquilo que nos foi prometido. Nós ainda não temos aquilo que nos foi prometido. Quando a gente cair na tentação, tiver a tentação de começar a ranhetar com Deus, a fazer moagem com Deus, igual criança, dizendo: mas o Senhor não cumpre as promessas, o Senhor prometeu e ainda não cumpriu, o que é que está faltando eu fazer? Eu estou fazendo coisa errada? O que é que eu estou fazendo de errado? Ou então, se vem uma cruz, mas daquelas assim, sabe, grossa, áspera, nodosa, difícil, pesada, mas o Senhor me abandonou. Isso começa a indicar que o nosso coração não está esperando as coisas adequadas, que a gente está esperando as coisas erradas, e que nós precisamos redirecionar o foco para esperarmos as coisas certas, a fim de que não sejamos escravos da cultura do nosso tempo, materialista, dinheirista, burguesa, que faz com que nós nos esqueçamos das coisas últimas e nos preocupemos em trabalhar apenas pelas coisas que nós iremos receber de benefício nesta vida. E aí você pode dizer para mim: mas padre, eu não trabalho só para isso.
eu trabalho pela minha família, eu trabalho pela salvação dos meus, eu trabalho porque eu quero que a minha família cresça. Ótimo, mas aí é preciso que você faça um exame de consciência bem preciso, bem sincero na sua vida, para dizer o quanto de tempo você está gastando pela sua salvação. Isso significa na prática o quanto de tempo você está gastando com oração sincera, com intenção sincera, clara, de querer de fato fazer com que o seu coração seja cultivado por essa esperança, porque essa esperança aqui não vem do nada, a gente não produz ela do nada, é Deus quem nos dá essa esperança. O quanto de tempo nós estamos gastando com a oração para que esta esperança de fato cresça em nós e a gente possa viver por essa esperança. O que a gente faz com o nosso tempo, gente, é um indicativo daquilo que a gente ama e daquilo que a gente espera. O nosso trabalho, que tem que acontecer, tem que realizar, é um dever. Nós devemos trabalhar. Inclusive São Paulo, de maneira bastante irônica, numa de suas cartas, eu não me lembro para quem que foi, comunidade dos Efésios, dos Tessalônicos, eu não me lembro, dos Tessalonicenses, mas ele disse uma coisa assim: olha, ouvi dizer que há entre vocês algumas pessoas aí da comunidade que estão muito ocupadas em não fazer nada, É um jeito bem sutil de falar. Tem muito preguiçoso aí no meio de vocês, Eles não vão trabalhar, não? E aí ele diz: quem não quer trabalhar também não deve comer. Quem não quer trabalhar pelo reino dos céus também não deve comer no reino dos céus. Porque se você só está trabalhando pelas coisas que existem neste mundo, não tem lugar para você no céu. E Jesus é claro com relação a isso no evangelho de hoje, quando ele diz para aquele servo que só recebeu 1 talento, é o que recebeu menos, o que teria, teoricamente, mais facilidade de trabalhar o talento do que todos os outros. Ele só recebeu 1, ele deveria multiplicar aquele talento, trabalhando de maneira adequada. E o que é que ele fez? Ele mesmo disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. O erro já começa aqui. O Senhor não é assim. O Senhor é bom. Ele é bom. E Ele não está exigindo de nós grandes quantidades de obras assim revolucionárias que para salvar o mundo inteiro. Uns serão Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Padre Pio, Dom Bosco. Outros serão Padre Natalino, Padre Cleberson e Padre Eu. Pronto. Qual que é o problema? Não sei o que Deus quer de nós, mas até o momento não parece que vai ser assim, coisa para revolucionar o mundo inteiro, Deus tem seus meios, mas estamos aqui, realizando o nosso trabalho do dia a dia. Não interessa a quantidade, a grandeza, a extensão do trabalho. O que interessa é trabalhar de maneira adequada para conquistar os bens que mais satisfarão o nosso coração, bens pelos quais realmente vale a pena trabalhar, realmente vale a pena viver. E o Senhor é bom, Ele multiplica os nossos bens, e multiplica de uma forma que a gente nem poderia imaginar. Eu já disse a respeito disso aqui para vocês e volto a repetir. Vejam Santa Teresinha do Menino Jesus, gente. O que é que essa menina fez para os padrões de vida contemporâneo, inclusive de muitos católicos? Essa menina não fez absolutamente nada. Quando as freiras foram trancafiadas lá no Carmelo, aqui em Cuiabá, porque elas quiseram, uma pessoa foi lá, acho que alguém que foi mexer com fiação lá, e a parte elétrica, e viu aquelas mulheres lá paradas, rezando, lá no Carmelo. Ele disse assim: meu Deus, que desperdício de mão de obra, poderiam estar fazendo tanta coisa, e não estão? E não estão fazendo tanta coisa? É porque estão trabalhando dentro de um contexto que para nós não significa muita coisa, e aí parece perda de tempo. Está brincando de rezar, está brincando de cuidar de outras coisas, de estudar, de melhorar a cultura, está brincando. O trabalho sério é o trabalho que faz ganhar dinheiro. Esse é o trabalho sério, esse é o que vale a pena. Muito bem, quando você morrer, você não vai ter bolso no seu caixão, não vai levar nada. E Jesus,
está chamando a nossa atenção dentro deste evangelho, e num contexto mais amplo, é claro, porque a gente nunca lê um evangelho, uma parábola separada de todas as outras coisas, né? Nessa parábola ele está chamando a nossa atenção para o trabalho. Ele disse que nós devemos trabalhar para transformarmos o talento que Ele nos deu, de que tamanho seja, do modo que seja, o importante é trabalhar para multiplicar. Nós recebemos um dom, um talento, nós recebemos algo que precisamos trabalhar, produzir, fecundar, para gerar bens de eternidade, que também acabarão trazendo bens para este mundo, com toda certeza. Mais um exemplo de pessoas que fizeram isso: os monges. Os monges, orientados por São Bento, especialmente, a regra de São Bento, ela organizou de tal forma a vida dos monastérios, que os monastérios foram sustentados por dois grandes pilares: a oração e o trabalho. Ora et labora. E não era trabalho assim, sei lá, um trabalhinho assim só para eles terem o que fazer, uma ocupação. Não, gente. Os monges, eles cuidavam da terra ao redor. Muitas regiões pantanosas da Inglaterra, por exemplo, foram drenadas pelos monges. E algumas cidades grandes que nós temos hoje na Inglaterra, é porque os monges lá atrás começaram a preparar o terreno, drenaram a terra, começaram a plantar. As pessoas que estavam vindo de um império romano decadente, em crise, não estavam mais dando conta de viver nas cidades, porque os bárbaros tinham invadido tudo. Começaram a ouvir dizer que tinha um pessoal num mosteiro lá no interior que estava cuidando da terra e estava produzindo comida, e eles começaram a ir para lá. Uma nova comunidade começou a surgir, cidades começaram a surgir, cidades grandes hoje na Europa são fruto desse trabalho dos monges, como por exemplo Munique, na Alemanha. E esses monges trabalhavam de tal forma a produzir coisas neste mundo. Então não é para a gente trabalhar assim igual as monjas carmelitas, né? E elas também não trabalham só assim, né? Elas produzem paramentos, elas fazem velas, elas têm o trabalho delas mesmo, real. Os monges mostram para nós o valor que tem o trabalho de produzir coisas neste mundo, de fazer esse mundo crescer. E em certo sentido, a gente até poderia dizer, existe um historiador que fala isso, que os monges de alguma forma, eles anteciparam o capitalismo. Porque eles produziam de maneira organizada, de maneira técnica, e iam fazendo com que todo o seu ambiente ao redor crescesse e melhorasse, materialmente mesmo. Mas por que é que eles faziam isso? Porque eles estavam trabalhando interiormente, por causa do ora. Não dá para viver só da oração, e não dá para viver só do trabalho. São as duas coisas juntas. Ora et labora. Para a gente entender isso ainda de modo mais profundo, vamos nos lembrar da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. O semeador é o Cristo. Ele está lançando as suas sementes. E as sementes estão caindo em todos os terrenos, em todo e qualquer terreno. Primeiro cai num terreno de chão pisado, de chão batido. A semente cai ali, não entra na terra, porque está batido o chão. Todo mundo sabe que terreno que é caminho, onde passam as pessoas, não nasce nada, não cresce nada. Os pássaros vêm, comem a semente e levam embora. Ela não chega nem a ter tempo de entrar na terra. O segundo terreno é o do terreno pedregoso, é o terreno pedregoso. Tem muita pedra no terreno. A semente entra, a semente cai, ela entra, começa a produzir alguma coisa, mas não tem espaço para que as suas raízes cresçam profundamente. E aí não consegue pegar água lá do fundo, do subsolo. O sol quente vem e deveria dar vida para aquela planta, mas acaba matando ela, porque ela não tem como se sustentar só na superfície. Segundo terreno. Terceiro terreno, a semente caiu em terra boa, sem pedra, terra boa, vai entrar, a raiz vai se aprofundar, vai crescer até lá no fundo, mas tem um problema: quando ela for crescer mesmo para cima, não vai conseguir, porque tem todo um espinheiro em cima, e aquilo vai sufocar a planta. Outras sementes, no entanto, caíram em terrenos férteis, sem nenhum obstáculo, e elas deram, cada terreno deu uma quantidade diferente. Um terreno deu 100, outro deu 70, outro deu 30. Bem parecido com o que acontece aqui na parábola de hoje.
Um multiplica 5 e vira 10, outro multiplica 2 e vira 4, e um que deveria multiplicar 1 e vira 2, ficou com medo e enterrou. O Senhor quer fecundar os nossos corações de tal forma que nós tenhamos esperança dentro de nós para alcançarmos os bens celestes. Os bens terrestres, nós iremos trabalhar por eles também, só que nós não podemos prender o nosso coração a isso, senão nós seremos escravos e não perceberemos. O terceiro terreno indica para nós isso muito claramente. A semente cai, entra na terra, cria raiz, começa a aprofundar, vai pegando água lá do fundo e ela começa a crescer e tem um obstáculo em cima. Qual é o nome desse obstáculo? Espinheiro, que simboliza 3 coisas. Jesus diz lá, o que é que simboliza? Os desejos impuros. Por quê? Um desejo impuro faz com que o nosso coração fique o tempo todo à caça de alguma satisfação. Eu quero me satisfazer, eu preciso me satisfazer, eu tenho que me satisfazer. E aí você não tem tempo para cuidar da semente. As preocupações mundanas, que são muitas, todos nós as temos, todo mundo tem preocupação, mas nós não podemos prestar tanta atenção nelas assim, nós não podemos dar a elas tanta importância como nós muitas vezes damos, aflitos, ansiosos, angustiados, porque se perdermos tudo que estamos construindo, então iremos ficar na rua da amargura e iremos perder tudo. Falta esperança cristã. E por fim, aquilo que representa o terceiro terreno, o espinheiro, e que sufoca a semente, a ilusão das riquezas. Jesus diz muito claramente em outra passagem: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele não disse não podeis trabalhar pelo dinheiro. Ele relativizou isso completamente. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E você, meu irmãozinho, que é leigo, que é leiga, casado, você tem o dever de trabalhar por dinheiro. Dever. Para pagar o dízimo, né? Brincadeira. Tem o dever mesmo de trabalhar, por quê? Bom, é hoje a moeda de troca que vai garantir subsistência material para sua família. Se você pode pagar um plano de saúde, é o que vai pagar o plano de saúde. Se você pode ter uma casa boa, é o que vai te dar a oportunidade de ter uma casa boa. Mas nós não podemos prender o nosso coração nisso daí não. Senão, quando chegar o momento de a gente escolher entre a vida que Deus quer nos dar e a vida que nós estamos construindo, o que é que nós vamos escolher? Na carta aos Hebreus, São Paulo nos diz que havia um grupo de cristãos que estava passando por dura perseguição, e São Paulo elogia esse grupo de cristãos dizendo: vocês foram muito fiéis a Cristo, aprenderam a se alegrar na tribulação e trocaram os bens de vocês por uma riqueza e uma glória muito maior. Vocês encontraram um outro fundamento para a vida de vocês. Isso é muito valoroso. E gente, esse é um exemplo. Ao longo de todo o início do cristianismo, ali nos 3 primeiros séculos particularmente, em que as pessoas perdiam tudo para manter a fé viva, trabalhavam para manter a fé viva, essas pessoas mostram para nós o verdadeiro valor que tem os bens materiais. E não é muito grande. Isso significa que nós vamos todos agora fazer um voto de pobreza e viver todo mundo na rua da amargura e da miséria? Eu vou ser o primeiro a pular fora. Não vai dar certo. A gente tem que trabalhar, mas a gente tem que saber relativizar o trabalho e colocar aquilo que é importante em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Ai, Senhor, então com certeza eu terei dinheiro para pagar o plano de saúde da minha família. Não é isso que Deus está prometendo. O tudo o mais é o tudo o mais para a nossa salvação, dentro daquela esperança que nos salvou. Nós vivemos, portanto, nessa tensão de vida entre aquilo que nós estamos vivendo já hoje, as graças que nós estamos recebendo já hoje, as graças de Deus mesmo que nós estamos recebendo já hoje, mas ainda estamos diante de um percurso que nós teremos que trilhar
com muita paciência e perseverança para alcançar o prêmio final que Ele nos prometeu, aquele que vai fazer a gente de fato feliz. E para isso, o trabalho não é um trabalho meramente material, mas é um trabalho de alma. De maneira bem concreta, é o trabalho da oração. Nossa Senhora disse lá em Fátima, com todas as letras: para alcançarem a paz, rezem o terço todos os dias. O Brasil não está em guerra, mas nem por isso significa que nós, pessoalmente, nós não estejamos em guerra. O tempo todo em que nós estamos trabalhando para desbravar este mundo, para encontrar meios para a subsistência da nossa família, para resolvermos coisas que nós trazemos dentro de nós, de feridas, de mágoas, de traumas lá do passado, ou de coisas presentes, coisas que estão vindo de poderes superiores a nós e diante dos quais a gente não tem muito o que fazer. Tudo isso gera uma tensão interior que se assemelha muito a uma guerra. Ao contrário da guerra, a paz. A ausência de guerra, a paz. Quem é que pode dizer que está plenamente em paz? Estou perfeitamente em paz, estável, não preciso lutar por mais nada. Difícil, né? No céu isso acontecerá. Por enquanto, estamos em guerra. E a igreja da terra é chamada de a igreja militante, aquela que luta, aquela que se esforça. E luta pelo quê? Qual o talento que tem que ser multiplicado? Que semente que tem que ser cultivada? Que terreno que tem que ser preparado? Aquele que nos leva para o céu. E meus irmãos, isso não é fuga do mundo, muito pelo contrário. Quem ama muito a Deus, trabalha muito neste mundo, porque sabe colocar cada coisa em seu devido lugar. É hora de rezar, é hora de rezar. É hora de trabalhar, é hora de trabalhar. É hora de estudar, é hora de estudar. Ponto final. E assim a gente vai orientando o nosso coração, vai ordenando o nosso coração, melhor dizendo, para as coisas que verdadeiramente importam, fazendo com que essa esperança cristã que nós já recebemos, mas ainda é fraquinha, cresça cada vez mais dentro de nós, e nós tenhamos aquela segurança interior, segundo a qual nós poderemos dizer: Ele vai cumprir as suas promessas, Ele vai até o fim cumprir as suas promessas. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas Ele vai cumprir as suas promessas. Veja o trabalhador de hoje que recebeu só um talento. O que é que ele disse? Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Tipo, Senhor, não trabalhei, mas também não usei assim, né, Senhor? Não joguei fora, ó, tá aqui. O Senhor me deu, tá aqui de volta, ó. Tá com cheirinho de terra, mas não tem problema, a gente passa um alquinho aqui, resolve tudo, eu te devolvo limpinho o seu talento. Tá aqui, Senhor. E o Senhor olha para ele, e Deus nos livre de ouvir isso de nosso Senhor no dia da nossa morte. Deus nos livre. Mas o Senhor diz: servo mau e preguiçoso. Mas eu trabalhei tanto, Senhor. Trabalhou pelas coisas erradas, se gastou demais por coisas erradas, deixou o seu coração completamente desorientado das coisas erradas. O problema não é trabalhar, o problema é trabalhar por coisas erradas, e colocando o seu coração e a esperança do seu coração em coisas erradas, como se aquilo que nós podemos comprar com o nosso trabalho pudesse nos fazer felizes. Eu queria que vocês ouvissem confissão, para que vocês entendam o que é que eu estou dizendo, e percebessem que no fim das contas, classe social, quantidade de dinheiro no banco, quantidade de título que se acumula, de graduação, de mestrado, de doutorado, carro do ano, casa nova, sucesso no trabalho, na empresa, tudo isso que pode acontecer ou não acontecer, na prática, no coração das pessoas, não muda absolutamente nada. Continuo vendo pessoas amarguradas, tristes,
perdidas, sem saber o que fazer com as suas vidas, e por isso apostam naquilo que conseguem ver apenas, que é o trabalho manual, o trabalho material, para ganhar dinheiro. E se afundam cada vez mais, estão tentando resolver o problema e se afundam cada vez mais. Temos que nos elevar, meus irmãos. O cristão é aquele que olha para o alto, que olha de cima, que vê as coisas do alto. Temos que nos elevar, senão nós não conseguiremos ser fiéis até o fim. A nossa religião é uma religião de heróis, gente. Nós somos chamados a sermos super-heróis, mas não pela nossa própria força, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Um empresário super-herói, como Deus quer, ama e sabe qual é o lugar da sua empresa dentro do projeto que Deus tem para ele, porque está rezando todo dia. Um concursado super-herói, dentro do contexto cristão, ele ama, ele sabe qual é o lugar que o seu concurso tem dentro da sua história, porque está rezando todo dia. Uma pessoa que é dona de casa, uma mulher que é dona de casa, trabalha e ama, e é super-heroína também. Embora minha madrinha diga, que o trabalho de dona de casa é o mais ingrato de todos, porque ninguém valoriza. Você acabou de passar pano no chão, a pessoa entra com o sapato sujo e lameado, olha para você e diz: estava limpo, e vira as costas e vai embora. Louça suja na pia, cama desarrumada. Ninguém valoriza o trabalho da dona de casa. Mas se você sabe pelo que você está fazendo tudo aquilo, se você sabe qual é a razão última pela qual você trabalha, você está salvando o seu lar. Não interessa, portanto, qual será o trabalho. Interessa que ele esteja ordenado dentro de um projeto de vida que gere esperança por bens que verdadeiramente vão nos fazer felizes. É isso que interessa. É isso que importa, no fim das contas. E para a gente viver isso, é luta. Porque o tempo todo nós somos tentados a preocuparmos-nos apenas com as coisas deste mundo, num desespero de que talvez nós não tenhamos aquela segurança que nós tanto almejamos, e que no fim das contas nos será dada por Deus e por mais ninguém. Trabalhemos sem preguiça. Servos maus e preguiçosos nós não devemos ser, porque onde é que eles irão parar? Jesus mesmo disse: quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Nem preciso dizer que ele está falando do inferno, Enquanto que com relação aos outros que trabalharam, cada um na sua medida, o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, o que Deus está dando para nós é tão pouco para que a gente trabalhe, e como vocês foram fiéis à administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. E aí vem o convite: vem participar da minha alegria. Isso é céu. Isso é céu. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a enxergar tudo isso, e mesmo com o coração um pouco angustiado diante de todas essas coisas, porque de fato assumir o compromisso cristão na vida não é brincadeira, não é fácil, não é brincadeira, e causa tumultos interiores, angústia, sofrimento, é assim mesmo. Mas peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a enxergar o que Deus quer de nós, a colocar em ato o caminho da oração de maneira séria, perseverante, e encontrar essa verdadeira libertação que só o Senhor com a sua esperança pode nos dar. Não sejamos presas fáceis da vida escrava na qual nós estamos submetidos, e às vezes nem percebemos o quanto somos escravos da cultura, do sistema, das nossas ideias baixas, pequenas, das nossas paixões, tudo aquilo que sufoca a semente. Libertemo-nos desse espinheiro para servir a Deus, e então seremos verdadeiramente livres na esperança. O Senhor vai realizar o que Ele prometeu, e nós ficaremos firmes na esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.